Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Essa é uma matéria que bomba em prova de faculdade, prova de concurso, prova de OAB, até porque os professores e examinadores sabem que o estudante tem muita dificuldade nessa diferenciação, em memorizar quais são os casos de grave e quais são os casos de gravíssimo. Então é sopa no mel ali para o examinador do concurso. E na vida prática também é muito importante o advogado, a advogada, o operador do direito saber essa diferenciação, porque existe uma diferença considerável. Se a lesão for grave, ela vai ter uma pena de 1 a 5 anos. Se ela for gravíssima, de 2 a 8. Então saber se aquele caso concreto se enquadra na grave ou na gravíssima é super relevante. Bem, você lembra que no vídeo passado eu falei para você que existem dois tipos de lesão: lesão dolosa e lesão culposa. Vamos relembrar? Então tá aqui o nosso esqueminha: lesão dolosa e lesão culposa. E a lesão dolosa tem 4 espécies de resultado. Eu fui colocando aí uma gradação de cor para você ver a coisa esquentando. Então nós temos a lesão corporal de natureza leve, a grave, a gravíssima e a lesão seguida de morte. Hoje nós vamos focar na grave e na gravíssima. A lesão corporal de natureza leve tem as suas peculiaridades, a lesão corporal leve mais com violência doméstica, a lesão corporal leve mais com misoginia, razão do sexo feminino, mas nós não vamos falar disso nesse vídeo, nós vamos falar dessa diferença crucial entre a lesão grave e a lesão gravíssima. E aí a primeira pergunta que não quer calar é: existe essa tal dessa lesão gravíssima? Existe esse nome no Código Penal, essa figura no Código Penal? Isso foi pergunta de uma prova de algum tempo atrás de Ministério Público. Se havia no Código Penal a previsão expressa do tipo de lesão corporal gravíssima. E sabe qual foi a resposta? Olha só. Você vai entender quando eu te mostrar a redação dos tipos. No parágrafo 1º dos tipos qualificados, né, dessas duas qualificadoras, o parágrafo 1º é antecedido com essa rubrica: lesão corporal de natureza grave. Aí tem aí os 4 incisos e depois a pena de 1 a 5 anos, né? Trata-se então de uma figura qualificada pelo resultado. Já a lesão corporal gravíssima, que está aqui no parágrafo 2º, não tem essa rubrica. Ela simplesmente começa assim, né? Parágrafo 2º, elenca os 5 casos e depois dá uma pena de 2 a 8 anos. Então não há no código expressamente a previsão dessa terminologia, lesão corporal gravíssima. Isso não está expresso no código. No código só tem grave. Então sai da leve, vai para o parágrafo 1º, lesão grave, e depois já emenda o parágrafo 2º. Ou seja, tecnicamente, o parágrafo 2º também é uma hipótese de lesão grave. Mas é que, como é uma lesão grave, mais grave do que a do parágrafo 1º, ela acabou sendo apelidada de lesão corporal gravíssima. E é claro que esse é um uso corrente e que o próprio legislador, em outros momentos, faz essa menção: lesão grave ou gravíssima. Mas neste tipo penal do artigo 129, parágrafo 2º, não tem esse nome, lesão corporal gravíssima. Bem, isso posto, qual que é a nossa proposta aqui? É analisar comparativamente os casos de lesão grave e de lesão gravíssima para você saber diferenciar. E eu tenho uma dica aqui, uma dica inicial, que é a dica do passou, ficou. O que é a dica do passou, ficou? E ela é uma dica, enfim, para memorizar na hora de um aperto, de uma prova que você precise lembrar se aquela lesão é grave ou gravíssima. A dica do passou, ficou, ela pode ser uma dica útil. Não é muito científica, mas ela pode ser de grande utilidade. E ela resolve quase todos os casos, menos um. Tem uma hipótese, tem um inciso que não enquadra na dica do passou, ficou. O que é a dica do passou, ficou? É que, por via de regra, a lesão corporal grave são situações transitórias, são situações que passam, que, né, são graves, mas acabam, uma hora acabam. Enquanto que a lesão corporal gravíssima, via de regra, são situações permanentes, são situações que permanecem. Então, na hora de dar muita dúvida, pensa nessa história do passou, ficou. Como eu disse,
ela é quase 100%. Tem uma situação que não dá para fazer pela regra do passou, ficou, e eu já vou te explicar qual é. Então vamos que vamos. Ó, vamos batendo aqui os incisos do parágrafo 1º com o do parágrafo 2º para a gente ver a diferença e para enquadrar na regra do passou, ficou. O parágrafo 1º, inciso 1, diz incapacidade quando da lesão corporal resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Enquanto que o inciso 1 do parágrafo 2º diz incapacidade permanente para o trabalho. Então, a primeira questão aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dentro da nossa regra do passou, ficou, é que na lesão gravíssima, essa incapacidade tem que ser permanente. Se numa prova de OAB, de concurso, de faculdade, tiver essa incapacidade permanente, a tendência é que a lesão corporal seja gravíssima. Para lesão grave, incapacidade por mais de 30 dias, ou seja, uma incapacidade considerável, mas que não é permanente. Essa é a primeira história aqui, a primeira dica para diferenciar. Mas, na verdade, não é apenas isso. Por quê? Porque o inciso 1 e o inciso 1 do parágrafo 1º e o inciso 1 do parágrafo 2º tem outra diferença. Para o parágrafo 1º, a incapacidade tem que ser para as ocupações habituais, quaisquer que sejam elas. Então, a incapacidade para ir na faculdade, para estudar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, esse trabalho que infelizmente é muito trabalhoso, mas não é visto como trabalho, não é visto como atividade laboral. Então, a incapacidade para qualquer atividade habitual, pensa uma pessoa que fica com o braço engessado por mais de 30 dias e não pode tomar banho normalmente, né? Vai dar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Vai, sim senhor, não pode dirigir, não pode ir de ônibus, né, para a faculdade. Vai dar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Vai sim. E aqui eu tenho um detalhe super importante. Essa lesão corporal, especificamente da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, esse inciso específico, ele tem uma peculiaridade, como eu falei. Ele exige, para se configurar, 2 exames de corpo de delito. 2, não apenas um. Você tem que fazer um exame no momento em que a lesão ali ocorreu e tem que fazer um exame depois dos 30 dias, depois é mais de 30 dias, tudo bem? A partir do 31º, 30 dias, a lesão ainda é leve, tá? Isso é pegadinha do concurso também, 30 dias é leve, tem que ser mais de 30 dias. E, portanto, depois de passados 30 dias, no 31º dia, é preciso que seja feito um laudo complementar. Um laudo que diga que a pessoa realmente ficou incapaz por mais de 30 dias. Ah, mas e se eu não fizer no dia 31, se eu fizer no dia 35? Tudo bem, desde que você ainda esteja incapacitado e desde que ainda haja claramente aquele nexo de causalidade com a lesão, né? Desde que não haja rompimento desse nexo de causalidade. Mas, enfim, é preciso do exame inicial e do exame complementar após 30, né, mais de 30 dias. Se não tiver esse exame complementar, desclassifica para lesão corporal de natureza leve, beleza? Pois bem, a lesão gravíssima, ela não se contenta com a incapacidade para as ocupações habituais. Precisa haver uma incapacidade permanente e para o trabalho. Para o trabalho. O trabalho aqui entendido, de fato, como atividade laboral. Portanto, atividade estudantil, atividade na casa, isso não caracteriza. Tem que ser atividade laboral mesmo, né? Existe uma certa flexibilidade em considerar também trabalhos não remunerados, trabalho voluntário, etc. Mas tem que ser uma atividade de cunho laboral e uma incapacidade permanente, uma incapacidade que não vai cessar. Pois bem, existe uma discussão se para dar lesão gravíssima é preciso que a pessoa fique incapacitada para o trabalho, qualquer trabalho, tipo a pessoa tem que aposentar por invalidez, que ela não pode mais trabalhar, não tem mais como ela trabalhar em nada. Ou se haveria lesão gravíssima se a pessoa ficasse incapacitada por o trabalho para o qual ela é formada. Digamos um médico que sofre uma lesão na mão, que ele fica um grande cirurgião, um papa aí da cirurgia, e que ele sofre uma lesão na mão e ele nunca mais pode operar. Essa lesão vai ser grave ou vai ser gravíssima? É controverso, é polêmico. Na doutrina, prevalece o entendimento, né, pró-réu, o entendimento mais favorável ao réu, de que para caracterizar a lesão corporal gravíssima, é preciso que a pessoa fique incapacitada para qualquer trabalho. Tipo, realmente não posso mais fazer nada da vida.
né, fique inválida, tenha que aposentar, não tenha como. Né? Existe um ou outro entendimento em contrário, mas é isso o que prevalece. Nesse caso, então, da pessoa ficar incapacitada permanentemente para o seu trabalho, mas não para qualquer trabalho, digamos que eu ficasse incapacitada, sei lá, para dar aula, porque eu perco as minhas cordas vocais e não posso mais dar aula, mas eu posso continuar escrevendo, enfim, eventualmente exercendo outro tipo de atividade. Nesse caso, a lesão corporal seria grave por incapacidade para as minhas ocupações habituais, mas não para qualquer trabalho. Mas é o tipo da questão, numa prova de concurso de OAB, é assim que você vai responder, e na vida real é muito do caso concreto que vai dizer. Pois bem, o inciso 2, vamos comparar. O inciso 2 do parágrafo 1º fala em perigo de vida, que na verdade deveria se chamar perigo de morte, né? Porque o perigo não é de viver, o perigo é de morrer, mas a gente entende o que quer dizer, né? Risco de vida. E no inciso 2 do parágrafo 2º, nós temos a enfermidade incurável, né? Claro que eles não são exatamente paralelos, mas é só para se encaixar na minha regra do passe e fica. O perigo de vida é alguma coisa que passa, né? Ninguém fica eternamente ali em risco de vida. Das duas uma, ou a pessoa melhora ou a pessoa morre. Se a pessoa morrer, aí é uma lesão corporal seguida de morte e acabou, né? Se a pessoa sair do perigo de vida, ok, ela passou por um risco de vida. Já no inciso 2 do parágrafo 2º da lesão gravíssima, nós temos enfermidade incurável. Então é uma situação que nunca vai passar, que nunca vai cessar, né? Mais uma vez a história da coisa permanente, a coisa que não vai ter fim. E aqui eu tenho um comentário interessante a fazer, que é sobre a transmissão intencional da AIDS. A transmissão intencional do vírus HIV, seja por relação sexual, seja por outra via de contágio, mas essa transmissão intencional. É curioso porque durante muito tempo na nossa história, na nossa jurisprudência, se considerou que a transmissão intencional, sabe? Imagina que eu estou contaminada com o vírus da AIDS e eu não conto nada para você e transo com você e te passo o vírus sem te contar, ou mesmo te contando, porque como a vida e a integridade física quanto a lesões graves é considerado um bem indisponível, mesmo que a vítima queira, concorde e saiba, mas só para dar aqui mais interesse para a nossa questão, né? E se eu passo para várias pessoas, tem hoje notícia de cara que transou com não sei quantas mulheres e transmitiu o vírus da AIDS para não sei quantas mulheres. Pois é, essa conduta até algum tempo atrás era considerada, sabe o que? Homicídio. Seja homicídio consumado, se a vítima morresse, seja tentativa de homicídio enquanto a vítima não morresse. Porque a AIDS de fato era nos anos 80, 90, até por volta do início dos anos 2000, algo como uma sentença de morte, né? Matava rápido, de uma forma assim bastante trágica, né? Sem nenhum tipo de possibilidade de cura e num prazo até relativamente curto. Atualmente, com o desenvolvimento da medicina, não é mais assim, né? A AIDS virou uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença seríssima, uma doença realmente muito séria, não é para ser negligenciado, mas não mais uma doença necessariamente fatal, uma doença necessariamente mortal. E, portanto, o Supremo mudou a jurisprudência e deixou de considerar que a transmissão do vírus da AIDS configurava homicídio ou tentativa de homicídio para configurar aqui a lesão corporal por transmissão de enfermidade incurável, né? Uma enfermidade incurável. Eventualmente, se a vítima vier a falecer em decorrência da AIDS, pode-se configurar a lesão seguida de morte, não há dúvida. Mas durante o tempo, enquanto a vítima ali mantém a vida e pode sobreviver durante muitos e muitos anos, né? Como eu disse, é uma doença crônica, caracteriza-se lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável, pena de 2 a 8 anos. Beleza? Muito bem. Eu vou pular o inciso 3 e vamos direto para o inciso 4, porque o inciso 3 é justamente aquele que não dá certo a minha regra do passa e fica. Então vamos para o inciso 4. O inciso 4 fala em aceleração de parto. Na verdade é uma nomenclatura até um pouco esdrúxula, né? Porque a aceleração de parto parece que o parto já estava rolando e de repente ele é acelerado, e não é isso. Seria melhor falar em antecipação de parto, parto prematuro,
né? Então, através de uma lesão, sei lá, eu brigo com uma mulher que está grávida, dou um soco na cara dela e aí ela começa a entrar em trabalho de parto, em decorrência daquela minha lesão, ela entra em trabalho de parto. Isso seria aceleração de parto. Mas a criança não morre. Por que a criança não morre? Porque se morrer, vira aborto. Se morrer, vira aborto. Então, nós estamos falando de uma antecipação de parto, uma aceleração de parto, que é algo transitório. Já se da lesão resultar aborto, a lesão será gravíssima. Então, mais uma vez, o passa e fica. Aceleração de parto grave, aborto gravíssima. E aqui eu tenho um parênteses muito importante para fazer. Nós vimos nos vídeos passados o crime de aborto e eu frisei, enfatizei que o aborto era um crime exclusivamente doloso, que o aborto precisava de intenção, que não existe a tipificação do delito de aborto culposo no Brasil. Lembra? Isso é verdade, não existe mesmo. Não existe aborto de modalidade culposa. O aborto é um crime doloso. Mas o que existe? O que existe é uma lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto, que é isso aqui que a gente está estudando, a lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto. E aí, qual é a diferença entre o crime de aborto e o crime de lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto? É que o crime de aborto, como eu disse, é um crime doloso, intencional. Então imagina que alguém chuta a barriga de uma mulher grávida para que ela aborte, e ela aborta. Esse crime é o qual? Aborto, artigo 125, aborto sem consentimento da gestante. Aborto, beleza? Crime de aborto, que pode estar inclusive em concurso com a lesão na mulher, mas o crime em relação ao feto é um crime de aborto. Já, imagina que eu sei que a mulher está grávida e dou um soco na cara dela, não dou um chute na barriga dela, dou um soco na cara dela, eu não quero que ela aborte, mas ela acaba abortando em decorrência daquela lesão. Isso sim é uma lesão corporal gravíssima pelo resultado do aborto. Então, se eu quero provocar o aborto, crime de aborto. Se eu não quero provocar o aborto, lesão gravíssima pelo resultado aborto. Deu para diferenciar? E nota que no caso de eu querer provocar o aborto, chuto para provocar o aborto, o crime será de aborto, ainda que ele não se consume. Vai ser um aborto tentado, uma tentativa de aborto. Né? Por outro lado, se eu não quero provocar o aborto, mas acabo provocando, é lesão corporal gravíssima pelo resultado do aborto. Se eu não quero provocar o aborto e acabo provocando uma aceleração de parto, lesão corporal grave pela aceleração de parto. E última situação, e se eu nem sei que a mulher está grávida? Digamos que eu brigue com uma mulher que está grávida de, sei lá, de 12 semanas, eu dou um tabefe na cara dela, e desse tapa a mulher plá, 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 plá e acaba abortando. Por que delito? Eu respondo, lesão corporal de natureza leve. Por que eu não vou responder? Nem pelo crime de aborto e nem pela lesão corporal gravíssima por resultado aborto. Porque esse resultado aborto não era intencional, então não tem crime de aborto, e não era sequer previsível. E se o resultado qualificador não é previsível, eu não posso responder por ele. Lembra do artigo 19 do Código Penal? Pelo resultado que agrava especialmente o crime, não só responde quem o tiver causado ao menos culposamente. O limite mínimo para punição penal é a culpa. Menos que culpa, não pune, não tem tipificação. Beleza? Muito bem. Então aqui, para esses dois resultados existirem, o aceleração de parto e o aborto, eu preciso estar nessa situação muito definida. Primeiro, eu sei da gravidez, eu conheço o estado gravídico, mas por outro lado, eu não quero provocar o aborto. Porque se eu não conheço o estado gravídico, não respondo por esses dois resultados. E por outro lado, se eu quero provocar o aborto, o meu crime será de aborto sem consentimento da gestante. Beleza? Muito bem. O que a gente pulou, o inciso 3, é justamente o inciso que não dá certo a minha dica do passe e fica, né? Porque nesse caso, tanto a lesão grave quanto a lesão gravíssima terão resultados permanentes, né? Não tem o que passe e o que fica, os dois serão permanentes. A diferença é que é a extensão do resultado. Para a lesão corporal de natureza grave, no inciso 3 está escrito debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é o enfraquecimento, é a diminuição da capacidade. E já no inciso 3 do parágrafo 2º está escrito perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, debilidade, enfraquecimento é grave,
perda ou inutilização é gravíssima. Agora vamos entender que aqui tem muita pegadinha. Professor de concurso, professor de faculdade se esbalda aqui nesse inciso 3 porque tem muita pegadinha. Vamos entender um pouquinho de anatomia, ou relembrar a anatomia. Nós temos 4 membros no nosso corpo, né? O corpo humano é formado por tronco, cabeça e membros superiores, membros inferiores, né? Então, membros superiores os braços, que tem a função de pegar, e membros inferiores as pernas, que tem a função de locomoção. Esses são os nossos membros. Nós temos também 5 sentidos que são capazes de absorver a informação externa e transmiti-la para o nosso sistema neurológico. Então, como é que nós absorvemos a realidade externa? Através da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. E nós temos a função, que é a atividade desempenhada pelos órgãos do nosso corpo. Né? Os nossos rins desempenham uma função renal, o nosso fígado uma função hepática, o nosso coração uma função cardíaca, o nosso sistema excretor uma função excretora e por aí vai. Né? Os nossos órgãos genitais uma função reprodutora e por aí vai. Pois bem, então como é que fica? Memoriza, entenda. Debilidade de membro sentido função é grave. Perda ou inutilização é gravíssimo. Combinada a premissa? Então vamos lá. Vamos começar por membro. A perda de um braço, perda do outro braço, perda de uma perna, perda de outra perna, perda de membro, lesão corporal gravíssima. Beleza? Se eu perco uma parte do braço, uma parte da perna, eu inutilizei aquele membro, né? Eu posso não ter perdido ele inteiro, mas eu inutilizei. Portanto, lesão corporal gravíssima. Perda de mãos e pés. Perda de mãos e pés. Mãos e pés não são membros. Mãos e pés são parte do membro superior e do membro inferior. Mas sem a mão, o membro fica inutilizado para sua função de agarrar. Sem o pé, o membro fica inutilizado para sua função de locomover. Portanto, perda de mãos e pés, lesão corporal gravíssima pela inutilização de membro. Beleza? Até aqui acompanhando, tranquilo. Perda de dedo. O dedo, ele faz parte dos membros superiores e inferiores. Mas a perda de um dedo não é a perda de um membro e não inutiliza inteiramente aquele membro. A mão continua agarrando, o pé continua andando, mesmo sem o dedo. Portanto, a perda de dedo é considerada uma lesão grave pela debilidade do membro. O membro ficou enfraquecido, ficou mais débil, mas não foi perdido ou inutilizado. Beleza? Membro temos? Temos. Sentido. Então vamos lá, o sentido, visão, audição, tato, olfato, paladar. Como é que fica a pegadinha aqui quanto a essa questão do sentido? Perda de um olho, perda de um olho. Como é que é o raciocínio aí do homem médio, da mulher média? Fala assim, se a perda de um braço é uma lesão gravíssima, a perda de um olho também é uma lesão gravíssima, não. Porque o olho faz parte de um sentido. E esse sentido da visão não foi perdido com a perda de um olho, ele foi debilitado, você vai enxergar pior. A mesma coisa, a perda da audição de um dos ouvidos não vai ser uma perda total, né, da audição, vai ser uma debilidade. Então você tem que tomar cuidado com o que é membro e com o que é sentido, né? O membro, ainda que eu tenha 2 membros superiores, se eu perder um, eu perdi um membro e, portanto, a lesão é gravíssima. Agora, se aquele sentido ele é desempenhado por 2 órgãos, por 2 olhos, por exemplo, e eu perco um desses órgãos, eu não perdi o sentido inteiro e, portanto, a lesão corporal é grave. Perda de olho, gente, é uma figurinha carimbada dessa pergunta de lesão grave ou gravíssima. Perda de um olho, perda de um ouvido, perda da audição de um ouvido é lesão grave e não gravíssima. E a função é a mesma coisa, né? Quando eu tenho funções que são executadas por órgãos duplos, ambos em condições de executá-la, então, por exemplo, os rins, a perda de um rim não é a perda da função renal, é a debilidade. A menos, mas e se eu já não tinha outro rim? Bem, se você já não tinha outro rim, aí a perda daquele único vai ser lesão corporal seguida de morte, né? Porque não dá para sobreviver sem rim nenhum. Então, enfim, aí é claro que a história muda. Mas quando há 2 órgãos desempenhando uma função e desempenhando em conjunto, a perda de um desses órgãos vai ser lesão corporal grave e não gravíssima. Então, cuidado com isso. Agora, se eu tenho um membro único, a perda, por exemplo, do órgão sexual masculino. Digamos que a namorada, por uma vingança, vai lá e decepa o órgão sexual masculino. A lesão vai ser grave ou vai ser gravíssima? Vai ser gravíssima, porque houve ali a
perda total, não do membro, porque o órgão não é membro, dá certo? A gente só chama ele de membro, mas ele não é um membro do nosso corpo. O órgão sexual masculino, o pênis, ele executa uma função, aliás, duas, via de regra, né? Uma função excretora e uma função reprodutora. Então, vai haver a perda ou inutilização dessa função, né? No mínimo, da função reprodutora, ou da função sexual, né, que é diferente da reprodutora e que também é importante. Então vai haver a perda dessa função e, portanto, é a lesão corporal gravíssima, tá certo? Beleza? Ó, muita pegadinha com essa história de perda e inutilização de membro sentido função. Se você tiver alguma dúvida você me manda, tá certo? Para eu ir tirando as dúvidas de pouquinho em pouquinho. A última situação de lesão corporal gravíssima, que não tem um paralelo na lesão corporal de natureza grave, é a deformidade permanente. Mais uma vez, fica a regra do passe fica. A lesão corporal gravíssima, ela costuma ser permanente. Veja lá, o inciso 1, permanente. O inciso 2, incurável. O inciso 4, permanente. O inciso 5, o aborto é algo permanente, né? Não tem como reverter um aborto. Enfim, pois bem, deformidade permanente é considerado dano estético irreversível, né? Dano estético irreversível. Então imagina que alguém joga ácido no rosto de uma pessoa, a pessoa fica ali com uma deformidade permanente. Ela tem que ser analisada caso a caso, ela tem, digamos assim, um quê de subjetividade, né? Até que ponto a cicatriz é considerada uma deformidade permanente? Depende, né? Não tem como assim bater o martelo, depende da extensão da cicatriz, do lugar da cicatriz. Mas duas coisas eu quero já deixar claras. A primeira é que não elimina a gravidade da lesão o fato dessa deformidade permanente poder ser disfarçada ou até corrigida de forma cirúrgica, com próteses, com cirurgia. Nada disso descaracteriza a gravidade da lesão. A lesão corporal continua sendo gravíssima. A segunda coisa é que isso é bastante discutido e foi até alvo de um recente acórdão do STJ, de que a deformidade permanente não precisa ser num local do corpo visível, digamos, em situação de normalidade, a pessoa vestida, não precisa ser um dano no rosto, né, nos braços, porque em tempos antigos já se defendeu essa ideia. E a atual posição das cortes superiores é que não é preciso. Se eu tenho uma lesão numa área que ninguém vê, né, nos meus órgãos genitais, se eu tenho uma lesão nos meus seios, uma área que não é vista normalmente, não é a minha face, meus braços, né, mas é vista por mim no espelho, me constrange, eu vou ficar com vergonha de tirar a roupa na frente do meu marido, do meu namorado, vou ficar com vergonha de me relacionar com as pessoas, enfim, isto é sim deformidade permanente, caracteriza sim deformidade permanente. Beleza? Muito bom, gente. Então quer dizer que nesse vídeo a gente destrinchou lesão grave, lesão gravíssima, vendo as principais polêmicas, pegadinhas, questões importantes a respeito de cada uma dessas figuras. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, você me escreve, me diz, puxa vida, mas... E olha, eu vou te falar, hein? Essa matéria gera sempre muita dúvida. Quando eu ministro essa matéria na faculdade, sempre é um festival. E o dente de trás, e o dente da frente, o dente de leite, o dente do meio, e o dedo tal, o dedo X, sempre tem muita criatividade, mas eu vou aqui deixar para você me dizer o que você quer saber, qual é a sua dúvida sobre lesão corporal grave e gravíssima. Me diz que eu te respondo, tá certo? Bons estudos e até a próxima!